quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Amado Deus, nós estamos aqui nesta noite agradecidos ao Senhor pela tua palavra. Continua, Senhor, nessa noite ministrando ao nosso coração. Toma toda a mente, Senhor, em nome de Jesus. Lança luz sobre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para que possamos compreender a tua palavra e receber dela, Senhor, a instrução, o princípio e o poder para vivermos esta palavra, em nome de Jesus. Toma assento, queridos. Deixe sua Bíblia aberta. Hoje, diga comigo, hoje é culto de libertação. Amém? Hoje é culto de libertação, né? A gente vai falar sobre o assunto dinheiro, e vamos analisar esse assunto à luz da Bíblia. Eu sei que tem muitas pessoas que, quando falam nesse assunto, muitas pessoas já foram feridas, enganadas. Muitas pessoas já ficaram frustradas dentro do ambiente da igreja, no que diz respeito a dinheiro. Muitas pessoas foram roubadas, e são vários os testemunhos que a gente pode encontrar na vida de algumas pessoas em relação a isso. Mas você está diante de uma pessoa que viveu o oposto, né? De uma pessoa que, graças a Deus, eu tive um pastor muito sério em relação a essa área, muito justo, muito sério e muito bíblico, né? E o que eu aprendi com ele, eu pude colocar em prática e viver muitos milagres em Deus na área financeira, né, por conta desses princípios que eu recebi. E ao longo dos anos, desses meus 30 e poucos anos de evangelho, a gente percebe onde está o erro, onde está o problema, onde está, né, a falsa doutrina. E infelizmente muitos entram por aí, e muitos, ou por viver ou por ver alguém que viveu, fecham os seus corações para esta área tão importante que é a questão do dinheiro. A Bíblia trata isso com muita importância, e a gente vai ver por que a Bíblia fala disso. Então, eu quero que você abra o seu coração para o que a Bíblia está dizendo, não para o que eu vou dizer, né? Mas para o que a Bíblia está dizendo. Você tem que ser, antes de qualquer coisa, um cristão bíblico. Diga comigo, eu preciso ser um cristão bíblico. Você tem que seguir o que a Bíblia diz, independentemente se você concorda ou não, se você acha bom ou não. Tem muitas coisas que a Bíblia diz que eu não achava bom, mas eu tive que seguir, porque eu sou cristão. E o cristão segue o quê? Os ensinamentos de Cristo. Amém, irmãos? Sim ou não? Então, ou você está subordinado à palavra de Deus, ou você não está. E aqueles que não estão subordinados ou são seletivos em relação aos princípios da palavra, essas pessoas, elas possuem uma religião própria. Elas não servem a Cristo, mas elas são pessoas que possuem uma religião, né, que é uma religião, vamos dizer assim, alienada do cristianismo. É uma religião própria que eles faz a seleção, né, dos mandamentos ou dos princípios que ele quer seguir ou não. É ele quem faz essa seleção. Mas, como eu disse uma vez a um pastor,
foi Jesus que morreu por mim, né? Foi Ele quem me salvou. Então eu devo a minha obediência a Ele. Não devo a minha obediência a ninguém mais, eu devo a obediência a Cristo. E como é que nós obedecemos a Cristo? Quando nós nos submetemos aos princípios, né, da sua palavra. Amém, irmãos? Então esse assunto é um assunto muito caro, muito sensível. Tem pessoas muito magoadas com isso. Tem pessoas, principalmente hoje, no que diz respeito às redes sociais, é cada absurdo que se vê aí. Mas a estratégia do diabo é justamente essa. É causar esse escândalo para encobrir a bênção que está por detrás dos mandamentos bíblicos, né? A gente vem aqui ao longo do tempo já, alguns irmãos trazendo a palavra sempre aqui de dízimo e oferta, explicando princípios, trazendo testemunhos, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco isso, né, do ponto de vista bíblico. Eu queria trazer um trecho do artigo do The Wall Street Journal, um jornal americano, quando ele define dinheiro, né? Ele diz assim: dinheiro é um artigo que pode ser usado como passaporte universal para todos os lugares, exceto para o céu. Provedor universal de todas as coisas, exceto da felicidade. Vou repetir. Ele diz assim: o dinheiro é um artigo que pode ser usado como passaporte universal para todos os lugares, exceto para o céu. É provedor universal de todas as coisas, exceto da felicidade. Então poderia ser acrescentado ainda que o dinheiro é o provedor universal da avareza e da competição, além de um servo maravilhoso, mas um senhor cruel. Então Jesus ele vai falar sobre dinheiro aqui. Ele vai se trazer um assunto que era um assunto caro para a época e um assunto caro para hoje. E no versículo 13, né, ele vai falar: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então ele está falando que não se trata de grande ou de pequena coisas, quantidades. Se trata de um princípio que está ou não dentro de você, né? Então ele começa a lidar aqui com a fidelidade a Deus em relação às riquezas, em relação ao dinheiro. E ele continua, ele vai dizer assim: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então ele está saindo aqui de uma história, né, de uma parábola que ele conta sobre o mordomo infiel. Ele está usando o contexto desta parábola para falar sobre dinheiro. E aí ele vai dizer o seguinte: e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Diga comigo: nenhum servo pode servir a dois senhores. Aí ele vai dizer: porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. E aí ele complementa: não poder servir a Deus e a Mamon. A palavra Mamon aí, de mamonas, biblicamente é a personificação do dinheiro. É quando o dinheiro ganha vida e se torna uma pessoa. Então o que é que Jesus está afirmando aqui? Jesus está afirmando que o dinheiro compete com Deus no coração do homem. É a única coisa que compete com Deus, dentro do coração de... Eu quero que você entenda que nem mesmo Satanás é chamado de Senhor na Bíblia. Ele é chamado de príncipe das trevas, de rei deste mundo, né? A única coisa que é chamado de Senhor na Bíblia, dentro do coração humano, é o dinheiro. Porque ele de fato tem o poder de competir com Deus dentro do coração humano. Olha só que coisa terrível, né? Ele tem o poder, né, de competir com Deus, ao ponto de Jesus compará-lo a Deus dentro do coração humano. Ou seja, um homem pode de fato ter o dinheiro como um Deus, como o seu Deus, né? Então Jesus, em Mateus capítulo 6, 19 a 21, ele vai dizer o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver, o quê? O vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, olha só que Jesus está falando de dinheiro aí. Jesus está falando de tesouros, de grana, daquilo que você custa, daquilo que é. Então ele está dizendo assim, não, junte dinheiro na terra. Porque se você juntar, aquilo ali poderá se tornar o quê? O seu Deus. O seu coração pode estar preso, pode ficar preso a isso. Observe bem. A verdade é que o amor ao dinheiro ainda é a raiz de todos os males, conforme 1 Timóteo 6,10. Irmãos, põe aí na tela 1 Timóteo 6,10. Essa afirmação de Paulo é uma afirmação muito cara, muito forte. Eu fico observando, né? Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro, diga comigo, o amor ao dinheiro é 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Porque o amor ao dinheiro, olha lá, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Porque quando você começa a amar o dinheiro, você torna-o seu Senhor. Quem está me entendendo aqui? Você torna Senhor, você se torna servo desse dinheiro. Então tudo que existe de coisa ruim na terra hoje, tudo que existe de miséria hoje no mundo, a raiz é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Eu quero que você pense nisso agora, nessa afirmação. Tudo que existe de ruim, tudo que existe de miséria, tudo que existe de desgraças na terra, tudo isso é fruto do amor ao dinheiro. Você vê agora nas eleições, nos interiores aqui mesmo da vida, toda hora sai a notícia de uma pessoa que morreu, que foi morta pela competição, né? Os interiores são verdadeiros, é como se fossem coronéis mesmo, são os coronéis que mandam, e sempre tem duas famílias rivais ali, né? E é uma competição assim absurda, porque todo mundo está de olho na renda, no dinheiro, né? Ali que está dentro do município, o dinheiro dos pagadores de impostos. E aí a gente vê que o candidato a prefeito foi morto, o candidato a vereadora foi morta. Teve duas meninas que uma era candidata, acharam mortas lá em Minas Gerais. Então tudo isso é dinheiro, é amor ao dinheiro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Então em Lucas 16, quando Jesus vai falar que não pode servir a dois senhores, ele é usado para enfatizar o quê? A fidelidade a Deus em contraposição à avareza. Então o que é que a gente precisa entender? É que nós o tempo todo precisamos estar vendo o nosso coração no que diz respeito a isso. Como é que você lida com o dinheiro? Como é que você lida com essa questão dentro de você? Você é daquelas pessoas que já chegam na igreja e que quando alguém toca no assunto, você já fecha o seu coração? Lá vem de novo. Você tem que se libertar disso. Se você quiser ser uma pessoa abençoada por Deus, você precisa se libertar disso. Sabia disso? Pessoas que não gostam que falem de dinheiro na igreja são pessoas que estão feridas, estão presas, precisam de uma libertação. Porque, irmãos, entenda aqui, quem não gosta de ouvir falar de dinheiro na igreja teria muita dificuldade de ouvir Jesus. Muita. Porque das 36 pregações de Jesus, 27 delas ele falou ensinando o homem a dar. Era o tempo todo. A parábola dos talentos, a parábola do importuno lá que devia muito dinheiro, a viúva pobre,
São várias e várias histórias que Jesus está falando de dinheiro. Ele não está falando de outra coisa. Ele está falando de dinheiro. Ele está falando de riquezas, né? Então, Mateus 6 mesmo, quando Jesus vai falar não se pode servir a dois senhores, é usado para enfatizar a confiança em Deus, em suprir as nossas necessidades e onde deve ser depositada a nossa riqueza. Ou seja, tem pessoas hoje, você cristão, eu não sei se você já foi provado nessa área. Eu mesmo nunca tinha ficado desempregado. Deus sempre me deu empregos bons, né? E eu saía de um emprego para outro. Teve um dia que Deus disse assim: pronto, eu vou te provar nessa área do sustento. E aí eu fiquei, na época, um ano e meio, eu acho. Fiquei 9 meses, sem trabalhar. E Deus ali me provou, me mostrou que Ele é poderoso para suprir a minha vida. Não deixou nada faltar. Nada. E quando o dinheiro estava para acabar, a porta do emprego se abriu. Quem está me entendendo aqui? E Deus quis me ensinar, porque eu nunca tinha passado por isso, por esse outro teste, né? O teste da escassez. E é interessante que quando Deus abriu essa porta, né? Eu pensando que eu ia ficar lá, e uma profetisa que é uma intercessora minha, ligou para mim e disse: olha, ainda não é aí não, viu? Aí só foi uma chuva para você passar. Depois de 3 meses eu saí da empresa, passei mais 6 meses sem trabalhar, e aí depois Deus abriu uma porta de emprego e eu permaneci até quando eu pedi para sair, por direção de Deus. Então assim, eu quero que você entenda que quando você, ao invés de confiar na conta bancária, ao invés de confiar na sua capacidade, ao invés de confiar a sua vida na vaga de emprego que você tem, na posição do mercado que você tem, você entender que é Deus que te supre, tudo vai mudar na tua vida. É Deus quem te sustenta, meu irmão. Não é o homem, não é a sua capacidade, porque como eu já falei aqui, existem pessoas que têm muito mais capacidade do que você e não está no lugar que você está. Observe bem. A gente vai chegar lá. Então devemos viver como despenseiros e usar fielmente as oportunidades recebidas de Deus. Um dia prestaremos contas ao Senhor daquilo que fizemos, com tudo o que Ele nos deu. Nós somos verdadeiros mordomos. E o que é que o mordomo faz? Ele administra aquilo que Deus dá. Ele administra conforme, né, os princípios da palavra de Deus. Ele administra, né, com o princípio da liberalidade. Ele entende que aquilo ali é uma concessão de Deus para a vida dele. E aí ele não vai fazer, né? Tem gente que acha, não, eu trago aqui os 10% para Deus, para a obra de Deus, e os 90% eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. É aí onde está o erro de muitas pessoas. Os 90% você tem que administrar conforme os princípios da palavra de Deus. Não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, é um dos princípios, não é isso? Amém, irmãos? Porque tem gente que administra os 90% de uma forma totalmente errada, e aí diz assim: ah, Deus, eu sou dizimista, mas eu não prospero, eu sou dizimista, mas falta coisa em casa, eu sou dizimista. Por quê? Porque você, na verdade, só está cumprindo a metade do princípio. Quem está me entendendo aí? Você não está administrando, você não está sendo mordomo, né, do seu dinheiro. Você sai consumista, sai no shopping, sai comprando um bocado de coisa, sai isso, aquilo. Lembre-se, diga para o irmão que está do seu lado assim: o dinheiro não é seu, você é apenas um mordomo. E cada vez que você administra aquilo que Deus coloca nas suas mãos, certo? Segundo os princípios da palavra, o que é que Ele vai fazer? Ele vai acrescentar. Ele vai dizer assim: você está administrando bem, viu? Estou gostando. Ali, prudente. E aí Deus vai o quê? Te acrescentar. Quem recebe aqui essa palavra mesmo? Então entenda aqui, Henry Thoreau diz o seguinte: um homem é rico na proporção do número
de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Ou seja, o desprendimento das coisas materiais. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, crentes, presos a coisas materiais. Ele compra um carro, meu amigo, pelo amor de Deus, parece que ele passa a servir ao carro e não o carro servir a ele. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes você compra algo. Eu comprei um telefone. Tem gente que vive em função do telefone, em função daquilo. Ele muda tudo, irmão. Aí não, cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que fazer manutenção no carro. Eu faço, mas carro está aqui para me servir. Não é para eu servir ao carro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Em Deus nos dar coisas e a gente ficar... Meu irmão, é um apego terrível aquilo ali. Sabe? É muito apego. Não vou para o culto não, porque eu tenho que lavar o carro. É do tipo assim. Quem está me entendendo aqui? Estou falando desse nível aí. De pessoa que deixa de fazer coisas muito mais importantes por conta daquilo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Foi uma das coisas que eu entendi na minha vida, que eu tenho que ser desprendido das coisas materiais. Você precisa aprender a liberar. Diga comigo, eu tenho que aprender a liberar. E aí você vai ver pessoas que são prendidas às coisas materiais se tornarem acumuladores. Se você é alguém que está na sua casa, tem um bocado de coisa velha, um bocado de coisa que você não usa mais, você tem que se desfazer disso aí, meu amigo. Isso está travando a sua vida. Trava a sua vida. Se torna um acumulador. E os demônios começam a se alimentar daquilo ali. Quem está me entendendo aqui? Pastor, como é isso? Vem cá. No lugar onde tem muito lixo, tem o quê? Mosca. Rato. Sim ou não? Espiritualmente é a mesma coisa. Atrai demônios. Quem entendeu isso aqui? Irmão. Aí você está um bocado de coisa velha, sem usar dentro de casa, aqui empurrado. Não, é porque não, porque isso aqui eu sou muito apegado. Roupas que você tinha quando você tinha 30 quilos a menos. Quem está entendendo aqui? Se desfaça disso, meu irmão. Se desprenda de coisas materiais. Amém ou não amém? Eu me lembro que quando a gente se mudou para o apartamento, a gente morava em um apartamento e foi para o outro. A gente demos geladeira, demos fogão. Aí saiu dando todo. Não, a gente vai dar tudo, vamos dar tudo. Chamei meu amigo que precisava, televisão, a gente vai dar tudo, porque é a hora que a gente tem. Deus vai nos dar coisas novas, a gente vai comprar novo. Quem está me entendendo aqui? Você tem que aprender a ser desprendido dessas coisas. Não, eu vou botar no ALX aqui, para não sei o que lá. Dá ao irmão que está precisando. Quem me entende aqui, irmão? Deus vai te dar, meu irmão. Deus vai te dar coisas novas, Deus vai te dar coisas grandes. Quem recebe essa palavra aqui? Não, mas eu vejo pessoas apegadas demais. Isso é terrível. Você tem que se livrar. Você nunca será próspero. Não é, meu irmão, não é. Diga, não estou falando de riqueza. Eu estou falando de prosperidade. Você não será próspero enquanto você estiver preso a essas coisas. Vamos lá. O bloqueio de muitos sobre o assunto do dinheiro dentro das igrejas. Muitas pessoas são bloqueadas, como eu falei no início. Por quê? Porque por causa dos picaretas de púlpito, dos falsos pastores, dos falsos profetas, dos profetas de Pix, né? Profetiza, você manda um Pix, ele profetiza para você. E essas pessoas se fecharam. Diga comigo, diga assim comigo. Irmão, existem notas de dinheiro falsa? Então, diga comigo, existe... Eu vou fazer uma pergunta de novo. Existe dinheiro falso?
Mas você deixou de usar o dinheiro porque existe dinheiro falso? Mas tem muita gente que fez isso em relação à questão de dinheiro dentro da igreja. O falso não anula o verdadeiro. Eu vou repetir. O falso, diga comigo, o falso não anula o verdadeiro. Não é porque tem um bocado de pastor aí picareta, um bocado de gente picareta, trazendo ofertas da carne, que não existe a oferta que vem do céu. Que não existe o propósito que vem do céu. Eu vou contar aqui 3 testemunhos meus. Não foi aqueles testemunhos inventados não, meus. Que eu vou mostrar para vocês como Deus muda a vida financeira de alguém através de ofertas. Existem tipos de ofertas. Existem desafios que vêm do céu. O céu comanda. E aí onde está o problema? Qual é o problema? Porque hoje, infelizmente, 90% não é o céu que está comandando. É a carne. É o cara que está dizendo que Deus falou com ele. Mas isso não invalida o verdadeiro. Não invalida. Por exemplo, eu estava no final de uma campanha, certo? Eu era o dirigente do culto. E aí eu convidei um pastor, amigo meu, para ir ministrar. Cheguei lá, último dia da campanha, igreja cheia e tal, aquela coisa toda. Eu era pastor auxiliar, não era o pastor da igreja. E aí esse pastor disse assim: olha, Deus está me falando aqui, não tinha nada a ver, a campanha não tinha nada a ver com prosperidade. Não, era uma campanha de vitória, um negócio assim, alguma coisa de vitória, né? E aí ele disse assim: olha, Deus está me falando aqui para levantar aqui ofertante, 7 meses ofertando. Uma oferta que você nunca deu antes. Escute só. Rapaz, na hora Deus falou comigo, disse assim: você é pode pegar lá. Creia nesse negócio. Fui lá, peguei a oferta. Eu estava trabalhando, eu era engenheiro da Paranapanema. E eu já estava trabalhando em uma função de coordenador, mas meu salário não tinha mudado ainda. Estava amarrando a promoção. Eu já estava quase mais de 8 meses trabalhando. E aí eu peguei aquele envelope e eu dei, a oferta era maior do que o meu dízimo. Durante 7 meses. Eu disse assim: não, a Deus disse assim: pode dar. E eu fui lá, 7 meses, 1, 2. Meu amigo, você não tem noção do que aconteceu. Quando a promoção veio, eu acho que meu salário aumentou em 60%. Em 60%. E eu comecei a dar o dízimo daquilo que eu tinha dado como oferta. A minha vida ali mudou. Foi quando eu consegui comprar um apartamento, que a gente conseguiu um outro apartamento, o segundo apartamento. A gente conseguiu comprar um apartamento por conta disso. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: a minha pergunta é: se eu não desse a oferta, será que isso ia acontecer? Eu claro que não. Essa é o que eu... daqui a pouco, você sabe como é uma empresa, né? Daqui a pouco chega outro lá, um indicado. Diz: não, você agora a gente resolveu, escolheu. E não foi isso que aconteceu. Então diga comigo: Deus, Ele ministra ofertas aos nossos corações. Mas Ele também ministra oferta ao coração de profetas, para lançar sobre o povo. Ministra. E essa daí eu vivi isso. O homem de Deus estava lá e eu vi que era Deus na vida dele. Agora, diga comigo: tem que haver a testificação. E a testificação não é um constrangimento. Diga comigo: a testificação de Deus não gera constrangimento em você, mas gera uma disposição em dar. O problema é que hoje as pessoas, quando lançam ofertas, elas constrangem a pessoa. Quem está me entendendo isso aqui? E aí são vários os testemunhos nessa área, são vários os escândalos nessa área. E Satanás já gosta disso. Por quê? Porque através desses escândalos, ele fecha o coração das pessoas. E as pessoas, os verdadeiros servos de Deus, eles deixam de alcançar
né, esses milagres que Deus tem para aqueles que ofertam. Deixa eu dizer, eles não vão viver nunca, porque eles se fecharam. Então, eu fui uma vez eu estava juntando dinheiro para comprar um carro. Eu não tinha carro, tinha vendido o carro para dar de entrada no apartamento, para comprar um apartamento e tal, o meu primeiro apartamento. E aí eu estava sem carro. E eu juntei um dinheiro, escute só, para comprar um carro. Só que eu estava com a metade do dinheiro para comprar o carro. Isso foi em 2005. E aí surgiu uma viagem para ir para Jerusalém. Eu disse assim, rapaz, eu estou juntando dinheiro aqui para comprar o carro. Eu vou para Jerusalém, eu não vou conseguir. Só que aí eu comecei a ouvir falar, o povo dizia assim, rapaz, tudo que você investe para ir para Jerusalém, Deus, quando você volta de lá, irmão, o negócio é sério. Quando você volta de lá, você volta com a bênção. E aí eu disse assim, rapaz, eu vou deixar de comprar meu carro, eu vou para Jerusalém. Peguei o dinheiro, torrei o dinheiro na passagem para ir para Jerusalém, tal, aquela coisa toda. Beleza, fui para Jerusalém, chegou lá, um dos pastores disse, olha, e tudo que você ofertar aqui, você voltar vai ganhar no mínimo 100 vezes mais. E eu tome-lhe dinheiro, tome colocar lá nos sítios, glória, e tome-lhe dólar. E eu entrar num sítio, então, eu disse, rapaz, tem que semear aqui mesmo. O homem de Deus está dizendo que é bênção, então é bênção. E vai eu, irmãos, creia num negócio desse. Aí, passei 10 dias, foram 10 dias, né? Em Israel, quando eu voltei, 2005. De manhã cedo, posei no aeroporto, fui logo no caixa, para tirar um dinheiro que estava zerado, né? Fui no caixa, aí olhei o extrato, tomei um susto. Eu tinha pedido para sair de férias, né? Tinha o mesmo valor do salário mais férias. Tinha entrado um valor parecido, de novo. Eu disse, rapaz, o RH depositou esse dinheiro errado. Aí liguei para o rapaz do RH, Antônio, rapaz, veja aí, depositaram dinheiro errado aqui na minha conta. Ele, peraí, irmão, peraí que eu vou ver aqui. Aí ele, irmão, não é não. Isso aí foi um dinheiro que estava preso. E aí é um retroativo aí, que a empresa resolveu pagar tudo de vez. Irmãos, eu comprei o carro depois. Eu cheguei em dezembro, em março eu já estava com o carro na mão. E já tinha reformado, até os móveis do apartamento, eu mobilei o apartamento todo. Então eu quero que você entenda que o que o diabo quer é travar o seu coração para essa área. Ele quer travar, ele não quer que você viva isso. Ele quer que você continue vendo os testemunhos dos votos falsos, né? dos canalhas que fazem, né? Negócio, como disse Paulo. É isso que ele quer. Mas existe, diga comigo, existe o verdadeiro. E eu não posso, irmão, deixar de viver o verdadeiro por causa do falso. E tem muita gente vivendo isso e trava o coração, e a sua vida financeira trava. Porque você está travando o seu coração para algo que é bíblico. Quem está me entendendo aqui? Você não está travando o coração para o diabo, você está trazendo o coração para Deus. Isso aqui é muito forte. Então observe bem, a oferta da viúva, a parábola do semeador, parábola da semente, a pregação do endo e do hortelã, né? A capa e a túnica, o encontro com Zaqueu, o encontro com Maria, tudo fala de dinheiro, de valores. O nardo, aquele nardo era caríssimo. Zaqueu disse, eu vou devolver 4 vezes mais o que? Dinheiro. A oferta da viúva deu tudo o que tinha, o que? Dinheiro. E por que será que Jesus está falando o tempo todo sobre isso? Por causa daquilo que está escrito no texto principal que nós lemos. Porque o dinheiro, ele pode rivalizar com Deus dentro do seu coração. Então Jesus está o quê? Nos dando antídotos para nos livrar disso. Jesus está dizendo assim, eu tenho poder para te suprir. Eu tenho poder para abrir portas, janelas dos céus.
mas você precisa estar com o seu coração em mim e não nas riquezas. Em mim e não no teu salário, em mim e não nos teus bens, em mim e não naquilo que você tem. Em mim, eu devo ser adorado. Eu devo ser adorado. Então tem pessoas que são infiéis no uso do dinheiro, que não dizimam, que não ofertam. E Jesus está dizendo assim: se você é infiel nisso, você vai ser infiel no uso das verdadeiras riquezas. Não é possível alguém ser ortodoxo na teologia bíblica, irmãos, e ao mesmo tempo ser um herege nos recursos financeiros. Não existe conversão pela metade. Eu sou convertido nessa área, mas nessa área aqui eu não sou. Ou seja, o evangelho que de Jesus é um evangelho pleno. Ele restaura todas as áreas da tua vida. Ele não apenas te salva, Ele não apenas te cura, aleluia, mas Ele também te liberta do dinheiro, Ele te liberta do senhorio do dinheiro, e Ele torna o dinheiro seu servo, para que Cristo reine em teu coração. Então tem pessoas que... Eu me lembro que quando eu entrei na igreja logo, né? E aí eu fiquei sabendo, fui para a escola bíblica, fiquei sabendo um negócio do dízimo, né? Eu disse: rapaz, que negócio é esse? Dízimo, 10%? Que onda é essa, velho? Aí eu comecei a trabalhar, ganhava meio salário mínimo, e meu dízimo era... E eu dava o dízimo uma pena, meu irmão. Parecia o ofertório parecia um cemitério, a marcha fúnebre. Era. Eu digo a você. Aí o pastor, que hoje ele é o pastor da igreja, que foi meu primeiro pastor, né, na igreja onde eu cresci, pastor Coutinho, eu estive até com ele. Aí um dia de domingo ele disse assim: você. E ele sempre foi um homem próspero, né? Sempre. Irmão, eu venho de uma raiz boa. Minha raiz é boa. Sempre foi um homem próspero, sempre foi um homem de muitas ofertas, muitos desafios, sempre foi. E aí, até hoje ele é próspero, né? Aí ele disse assim: olha, Deus usando ele, né? Você que vem para o ofertório com o coração fechado, triste, ore a Deus para Deus tirar essa tristeza do seu coração. Você tem que vir aqui com alegria. A Bíblia diz que tem que dar com alegria. Eu fui orar. Passei um tempo orando a Deus, para Deus colocar alegria no meu coração, para que eu chegasse aqui na hora do ofertório, chegasse com alegria. E Deus tirou a tristeza e colocou alegria no meu coração. Então, se você está nessa mesma vibe aí, né? Na hora que o salário cai, você pensa: meu Deus, ainda tem um dízimo, né, gente? Meu, oxe, irmão, eu já faço minhas contas sem dízimo. Minha conta é vezes 0,9. Eu recebo X vezes 0,9. Eu já tiro os 10%. Não é meu, é do Senhor. Quem está me entendendo aqui? E o dinheiro caiu na conta, a primeira coisa que eu faço é o Pix da igreja. Eu nem faço aqui. Aqui eu dou mais oferta, mas dízimo é na hora. Caiu. Por quê? Porque eu aprendi isso. E aí foi aí que eu comecei a prosperar. Segundo testemunho, impactante. O primeiro foi o da oferta dos 3, né? Segundo testemunho, meu pastor, que não é o pastor Coutinho, depois ele passou a igreja para esse outro pastor, chegou para mim. Eu era auxiliar, obreiro. Aí ele me chamava de boy. Deus me falou algo aí profundo. Isso que foi: vamos dar o dízimo dobrado 3 meses. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar para poder vocês entenderem. Eu disse: eu ganhava meio salário mínimo. Não, ganhava um salário mínimo na época, um salário. Aí eu: meu Deus, se foi, foi. E Deus, para Deus abrir. Aí, o que foi que eu falei com vocês? Existem ofertas que Deus fala ao profeta. Amém? E o profeta passa para você. Aí ele veio falar comigo. Aí falou comigo e falou com o meu discipulador, que era o evangelista. Aí juntou nós 3. E aí vamos fazer? Vamos. Para Deus abrir a porta. Se Deus abrir a porta. E aí eu dei. Ganhava um salário mínimo. Durante 3 meses eu dobrei meu dízimo. Ali minha vida financeira mudou.
nunca mais eu voltei àquele nível de vida financeira, por causa de 3 ofertas que eu dei. Um ano depois, eu estava trabalhando em um lugar. Aí o que foi que aconteceu? Ele era gerente da Cesta do Povo. Ele trabalhava numa loja pequena. Ele queria ser promovido para uma loja maior. Um ano depois, ele foi promovido. Começou a gerenciar uma loja maior. O salário aumentou. O outro, que era meu discipulador, ele trabalhava na indústria. Ele era assistente administrativo, queria ser promovido para administrativo, né, para o pleno. Foi promovido para o pleno. E eu, que estava ganhando um salário mínimo, saí da empresa que eu trabalhava e passei a ganhar 7 salários mínimos. 7, meu irmão. Eu tinha 20 anos. Ainda bem que eu era crente, né? Senão ia ser 7 salários mínimos. E por que eu estou falando isso? Porque eu vivi isso. Então, eu estava analisando a minha vida. Todas as vezes que eu tive um impulso financeiro na minha vida, todas as vezes que eu ou eu conquistei algo grande, ou eu mudei de empresa para um salário maior, 90% das vezes foi fruto de ofertas que eu fiz, que Deus demandou no meu coração. Quem está me entendendo aqui? Então eu estou passando isso para vocês entenderem como Deus é poderoso, e que nós temos que tomar cuidado com Satanás, porque às vezes Satanás está aí, e você está dizendo, não, mas eu tenho um pouco. Irmãos, é muito milagre que Deus pode te fazer na tua vida. Deus pode mudar a tua vida hoje, amanhã. Um telefonema mudou a minha vida, meu irmão. Eu estava lá de boa, passeando, o telefonema tocou, vem aqui, você foi contratado. Acabou, mudou minha vida. E nunca mais eu voltei a um outro nível financeiro. Então eu quero que você entenda hoje, por que Jesus estava falando isso aqui. Porque na verdade Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele também quer ser o seu dono. Ele também quer ser o seu Senhor. Ele também quer te abençoar. Rapidinho, eu já estou terminando. Então, esteja inteiramente dedicado ao Senhor e firme no seu propósito, porque não é possível amar 2 senhores. Se Deus é nosso Senhor, o dinheiro será nosso servo e usaremos os nossos recursos segundo a vontade de Deus. Caso contrário, haverá desperdício da vida ao invés de investimento. Estaremos, irmãos, se você faz o dinheiro o seu Deus, ele vos perturbará como o diabo. Quando a gente faz dinheiro como nosso Deus, o dinheiro vai perturbar você como se fosse o diabo mesmo. Faça do dinheiro seu servo e use as oportunidades de hoje como investimentos, visando os dividendos de amanhã. Deus, ele vai te colocar, ele vai colocar desafios dentro do teu coração. Eu me lembro naquele bug. Quem se lembra do bug do milênio? Que tinha que os computadores iam zerar, aquela agonia toda. Pronto, eu estava trabalhando na indústria. E aí eu trabalhava numa empresa francesa, multinacional. E a empresa, na virada do coisa, eu estava dentro da fábrica. O Réveillon eu passei dentro da fábrica. Irmãos, a empresa pagou um dia como se fosse quase um salário meu, para eu ficar 12 horas dentro do site. Foi muito dinheiro, né? Em um dia, eu nunca ganhei tanto dinheiro em um dia, né? Aí, fiquei lá, ganhei esse dinheiro. Aí veio eu todo alegre. Cheguei na igreja, Deus disse assim: olha, esse dinheiro é que você ganhou. Eu, sim, o que é? Dê todo no gasofilácio, todo. Era tanto dinheiro, irmão, que eu peguei e dividi nos 2 gasofilácios. Botei de um e botei no outro para não chamar a atenção a oferta. Eu dei todo. Então, você precisa entender que Deus, ele vai provar o seu coração para saber a quem você serve. E como é que ele prova? Nos recursos financeiros.
Você tem que entender que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Eu não sei se... porque não é fácil. Depois que você aprende o caminho, fica fácil, né, presbítero? Fica fácil, porque você dá assim, porque você já sabe o que é que vem por lá. Você já sabe que Deus vai fazer algo grande. Mas eu quero que vocês aprendam isso aqui. Irmão, ovelha minha é para ser próspera. Eu estou falando ovelha minha, não é membro da Igreja Batista Semente Santa, não. É porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você é ovelha minha mesmo, você vai ser, não tem como, você está amaldiçoado, você está determinado a ser próspero. Eu falei amaldiçoado, é condenado. Condenado a ser próspero. Não tem como. Sabe? Porque eu vou te ensinar, eu vou te dizer, eu conheço o caminho. Então tem coisas que Deus, Ele vai falar com você. Ele vai dizer assim: meu filho, eu estava mesmo querendo a bolsa, né? Eu falei uma vez, querendo a bolsa. Eu estudava engenharia, pagava e queria uma bolsa. No final do ano, não tem o 13º, aquela coisa abençoada. Aí Deus chegou e disse assim: olha, eu quero que você leve X no gasofilácio, no último dia do ano. Aí eu lá vai meu 10º. Era uma oferta alta. 6 meses depois, eu ganhei uma bolsa completa. Não, você não está entendendo não. O valor da oferta que eu dei era como se fosse 110 de uma mensalidade. Deus me deu, multiplique 2 anos e meio. Eu já estava no meio do curso, 2 anos e meio sem pagar nada. Foi o dinheiro que eu juntei para pagar o apartamento. Quem está me entendendo aqui? Então, quando você vê as conquistas, são frutos de ofertas, são frutos de obediência. Mas não é obediência a homem, irmão, obediência à voz do céu. Quem está me entendendo aqui? Agora, se você trava o seu coração, você nunca vai viver isso. Você vai ficar fazendo conta na sua calculadorazinha lá, naquela planilha sua de Excel. Você vai viver daquilo ali. E não vai dar esse ano, não vai dar de novo esse ano. Você nunca vai viver milagre. Eu estou falando de coisas grandes. Quem está me entendendo aqui? Coisas improváveis, que simplesmente acontecem porque você foi obediente, porque você desprendeu o seu coração. A avareza dos fariseus, eles rejeitaram João Batista e Jesus. A Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Pouco caso quando Jesus falou, porque eles eram avarentos. Eram avarentos, amavam o dinheiro. Então eu quero que você entenda aqui. Abraão, irmãos, foi o primeiro dizimista. Adão foi o primeiro ofertante. Apenas tem pessoas que querem fazer do dízimo, querem administrar o dízimo. Ninguém administra o dízimo. O dízimo tem que ser trazido na casa. Tem gente que acha que oferta a alguém. Você pode ajudar as pessoas. Quando você ajuda alguém, você está na verdade contribuindo, porque você só se oferta a Deus. Diga comigo, só se oferta a Deus. Só se oferta a Deus. Então, uma coisa que eu aprendi nessa teologia bíblica sobre oferta é que Deus só te pede o que Ele te deu primeiro. Eu aprendi isso. Deus nunca vai te pedir o que Ele não te deu primeiro. É impressionante isso. Primeiro Ele dá e depois Ele pede. Ele nunca vai pedir o que Ele não te deu. Isso é fato. Então, você tem que tomar cuidado. Estou aqui. Porque, às vezes, Deus está te pedindo uma semente. E às vezes a gente come a semente. Semente não é para ser comida. Semente é para ser semeada. Esses valores que Deus me pediu eram sementes. E se eu dissesse, não, Deus, eu tenho que comer, eu tenho que ajuntar aqui, tem que ser para mim, eu não ia colher. Então, quando você semeia, você não semeia as piores sementes. Procure saber de um agricultor. Eles pagam muito caro
para ter as melhores sementes. Diga comigo, eu não posso semear as piores sementes. É por isso que semente tem que ser coisa boa, tem que ser o melhor, não é o resto, o troco do pão, o troco do Uber. Quem está me entendendo aqui? Mas você tem que semear aquilo que é bom, aquilo que vale, aquilo que foi preparado. E Deus, Ele olha o nosso coração. Deus, Ele contempla o nosso coração em relação a isso. Mas sabe qual é o problema que eu vejo de muitas pessoas? É que elas só querem receber de Deus. Pessoas com essa filosofia, né, do assistencialismo, né? Pessoas que só querem receber. Eu conheço pessoas que a conversa delas é o seguinte: não, pai, Deus vai tocar em alguém para me dar tal coisa. Deus vai tocar em alguém para isso. Não, eu estou orando para Deus tocar em alguém para... Ele nunca fala em plantar. Ele nunca fala que ele vai trabalhar, que ele vai conquistar. Essas pessoas, elas nunca serão prósperas. Elas não vão passar necessidade. Elas não vão passar nenhuma necessidade básica. Não, Deus vai sustentá-las, são crentes. Mas prosperidade nunca vai chegar na casa delas. Porque elas nunca pensam em dar. Elas sempre pensam em receber de Deus. São comedores de pão, não são semeadores. Elas comem a semente. E eu conheço alguns assim, que a vida é aquela vidinha ali, ó, aquele negócio, não sai dali, 20 anos, 25 anos ali, vivendo aquela coisinha ali, nunca rompem, por causa dessa mente de assistencialismo, que Deus tem que me dar. E Deus está dizendo assim: meu filho, você tem que se desprender disso. Se desprender do material, se desprender do dinheiro, se libertar dessa falsa doutrina, se libertar dos maus exemplos, dos maus testemunhos, e entender que o falso não anula o verdadeiro. Então, quando nós entendemos isso, a bênção de Deus, ela chega. Você começa a obedecer os comandos de Deus, você começa a ofertar, você se torna um dizimista fiel. Não porque fulano falou, porque você entendeu o princípio. Você entendeu o que é isso no mundo espiritual. Você entendeu que o ser dizimista aponta para a sua identidade em Deus, para aquilo que você é em Deus, para a relação que você tem com Deus e com o dinheiro. Quem está me entendendo aqui? Quando você se torna um ofertante, um dizimista, você determina qual é a sua relação que você tem com o dinheiro e a relação que você tem com Deus. E você determina que a relação que você tem com Deus é uma relação de servo e de senhor. Aleluia. Você é servo, aleluia, Deus é o teu senhor. Mas a relação que você tem com o dinheiro é a relação de senhor e servo. Ele te serve. Isso muda a sua perspectiva. Isso transforma a sua vida. Irmãos, você está falando, quem está falando aqui era alguém que ganhava meio salário mínimo. E depois foi promovido para só ganhar um salário mínimo. Até um dia que eu fiz uma oferta. E aquela oferta mudou a minha vida. E quando eu fiz aquela oferta que mudou a minha vida, eu entendi, diga comigo, eu entendi a senha. Quando você entende a senha, destrava tudo. Você diz: é assim que as pessoas se prosperam, né? É assim. Então tem pessoas que estão totalmente travadas. A vida não vai para lugar nenhum, irmão. Sua vida é aquela coisa. Pastor, como assim não vai? Eu estou falando de rompimento. Eu não estou falando de pagar conta, irmão. Pelo amor de Deus, isso aí eu estou falando de você romper. De você estar aqui, daqui a pouco Deus fazer isso na sua vida. Quem entende isso aqui? Mas tudo depende disso aqui, ó, do seu coração. E eu encerro aqui. Dinheiro não é solução e nem problema. Diga comigo, dinheiro não é solução nem problema. Se dinheiro fosse problema, onde estivesse presente só causaria problema. Se dinheiro fosse solução, quem tivesse dinheiro não teria problema. Dinheiro é ferramenta. Diga comigo, dinheiro é ferramenta. Deus só dá essa ferramenta a dois tipos de pessoas:
Deus. Para quem está preparado para receber. Então tem muitas pessoas. Lembra-se que eu fiz a oração para poder dizimar? É isso. Tem muita gente que tem que ir para o altar, para o quarto, dizer: Deus, me liberte desse sentimento. Eu quero ser alguém liberal. Eu quero ser um dizimista. Eu quero dar o dinheiro com alegria. Eu quero chegar na frente da igreja. Eu quero fazer o pix com alegria. Eu quero saber, para entendendo que eu estou, aleluia, servindo ao Senhor e não a dinheiro. Tudo começa, diga comigo, tudo começa pelo coração. Então, para quem está preparado para receber, pois uma ferramenta na mão de quem não sabe usar pode se transformar em uma arma. Essa é a verdade. Ou uma ferramenta também pode se transformar em uma arma segundo a intenção daquela pessoa. Então, Paulo, ele tem muita razão quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Marcos 4,19 diz que os cuidados deste mundo e o engano das riquezas e as ambições de outras coisas entraram e sufocaram a semente da palavra. Foi a riqueza, o desejo de ser rico. Entrou e sufocou a semente. Entrou e sufocou os princípios. Entrou e sufocou os mandamentos de Deus. Porque você está ali, ó. Eu me lembro que tinha igrejas e cultos que quando eu ia falar de dinheiro, parecia que caía uma nuvem negra na igreja. Era. O tempo fecha porque as pessoas com o coração travado. Aquela coisa. Para quem quer edificar alguma coisa no reino de Deus, Deus também dá dinheiro para quem quer edificar. Para quem tem um coração para investir no reino. Amém, irmãos? E por último, eu encerro, 21 horas. Eu pastoreei uma igreja, 2 igrejas em bairros humildes. E eu vivi 2 milagres nesse bairro. Mas na segunda igreja foi mais. Tinha 60 membros a igreja, 60 membros a igreja tinha cadastrados ali, né? 80 membros. Quando eu comecei a pastorear, uma média de 80 pessoas. E era interessante que eles eram dizimistas fiéis. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Que, irmãos, eles eram tão dizimistas fiéis que o valor de total das entradas da igreja, às vezes, repetia de um mês para o outro, nos centavos. Só que eles não ofertavam. Aí eu comecei a ensinar. A vida deles era aquela vida ali, não faltava nada, mas não rompia. Aí eu comecei a ensinar, falando sobre oferta. Ensinar. Aí começaram a viver os milagres. Tem um cidadão lá que ele foi promovido 4 vezes no mesmo ano. Aqui também tem uma pessoa, viu, que foi promovida, agora me falou, 3 vezes. Já foi promovida 3 vezes. Eu estou falando isso aqui para você porque você não sabe o que é isso. Tem gente aqui que não sabe o que é isso, né? Isso acontece, irmão. Comecei a ensinar. Quando eu saí da igreja, 2 anos e meio depois que eu entreguei a igreja, as entradas da igreja tinham aumentado 4 vezes mais. Não, 4 vezes mais. E a igreja só tinha crescido 30%. Não, saiu de 80 para 120. Ou seja, proporcionalmente, não foi as pessoas novas que chegaram. Mas na verdade, o que foi que aconteceu? As pessoas que estavam, elas além de dizimar, elas começaram a ofertar. E aí elas começaram a crescer no mercado. Abriram coisas para ela. Aí começaram a comprar carro. Começaram a abrir negócio. Começaram a ser promovidos. Começaram a ir para a faculdade. Quem está me entendendo aqui? Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele liberta você para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas se você fica com essa coisa travada, mas eu tenho um pouco, eu ganhava, vou repetir, um salário mínimo, era o minha, todos os meses, um salário mínimo. E eu tirei dinheiro, dizimei, dobrado, durante 3 meses. E vivi um milagre que nunca vi alguém contar um milagre desse. Eu não tenho conhecimento.
de passar a ganhar 7 vezes mais. Não tenho conhecimento. Mas o que eu quero que você entenda é que esse mesmo poder está disponível para você. Quem está me entendendo aqui? Eu não vou fazer nenhuma oferta hoje. Esse mesmo poder está disponível para você. E você tem que se libertar disso. Tem pessoas aqui que estão travadas. Sabe? O dinheiro dali não sobra. É aquilo ali. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso. Mas quando você entender o poder que tem a palavra de Deus, quando você entender que Deus é verdadeiramente o dono do ouro e da prata, a tua vida vai fazer isso aqui, ó. Ela vai decolar. Eu já estava orando, eu orei muito para poder fazer essa pregação. Eu nem sabia que era. Deus disse assim, não. Deus disse, vai orar de novo. Aí orar de novo. Eu disse, rapaz, o negócio está. Aí depois disse, não, eu quero que você pregue sobre isso aqui. E eu estava orando hoje. Eu vou fazer 4 ofertas. Nesses 4 meses agora. Eu vou ofertar na campanha do sorteio lá. E eu já falei que se eu ganhar o carro, eu vou devolver o carro, né? E eu vou fazer 4 ofertas. Vou fazer uma oferta agora em setembro. Vou fazer uma oferta em outubro. Para 4 propósitos, né? E eu sei que dentro do meu orçamento, eu sei que vai puxar a coisa. Mas eu não estou nem aí. Eu já sei o que é isso. Eu já sei qual é o resultado que isso vai dar. Vocês estão me entendendo? Eu já estou alegre, na verdade, só porque Deus moveu o meu coração para isso. Irmão, quando Deus moveu o teu coração para fazer oferta, se eu fosse você, antes de dar oferta, eu já fazia uma festa. É sério. Porque Deus vai fazer coisa grande. Quem está me entendendo aqui? E para encerrar mesmo, 21:05, mais um. Eu gosto de contar testemunho. Uma vez eu estava no culto de domingo e a gente tinha alugado uma casa para o Ministério de Louvor. Era o acampamento do Ministério de Louvor. E aí eu fiz 2 cheques. Um cheque era para pagar o aluguel da casa e o outro era uma oferta. Só que o valor da oferta, ou o valor do aluguel da casa, era 6 vezes maior do que o da oferta. 6 vezes. E aí na hora de ofertar, do ofertório, eu botei a mão no bolso, coloquei lá o valor tal, não era mais 6, era quase 10 vezes maior, era 10 vezes. Aí botei lá tal. Aí veio a irmã, e aí pastor, trouxe o dinheiro? Não, está aqui minha irmã, o dinheiro. Ela olhou o valor, pastor, esse valor não. Quando eu olhei, eu troquei o cheque. Eu disse, espera aí que eu vou falar aqui com o tesoureiro. Quando eu disse isso, o Espírito Santo disse assim, você vai para onde? Eu fiquei todo sem graça, corei na hora. Peguei o talão de cheque e fiz outro cheque. E rasguei o cheque da oferta. Depois de 3 meses, depois de 2 meses, Deus abriu uma porta grande de uma nova empresa para eu ir trabalhar. Plano de saúde maravilhoso, foi muito forte. E eu entendi que aquela oferta estava abrindo essa porta. Quem está me entendendo aqui? Deus mudou tudo a minha vida, mudou. Eu saí de uma empresa de 11 anos e pouco, fui para uma empresa era uns 10 vezes maior e mudou tudo. Uma oferta que Deus moveu o meu espírito, não foi nem meu coração, porque o coração é algo consciente, né? Moveu o meu espírito, na hora puxou inconsciente. Quando eu fui trocar, o Espírito Santo assim, pode... Fique quieto, se acalme, meu filho. Está tudo certo, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Fique de pé. Nesta noite vamos orar. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Nesta noite. Se você entendeu isso, né? E eu tenho sentido em Deus que esses últimos 3 meses são meses de uma grande semeadura. E eu vou semear. Eu não estou nem aí, né? Eu já peguei meu carnê da campanha e agora eu vou fazer mais 4 sementes. Porque eu sei qual é o Deus
quem eu sirvo. Eu já vivi isso. Irmão, hoje eu estava orando já na expectativa do que Deus vai fazer. Ó que coisa. Porque quando você conhece o caminho, né? Presbítero? Você diz assim, rapaz, a coisa vai vir boa agora para mim. Porque você entende que Deus está movendo o seu coração. Eu não estou nem aí. Né? Quando a gente usava muito cheque, eu gostava de dar dízimo no cheque, que eu não tocava no dinheiro. Eu disse, eu não quero, porque o olho, eu disse que o olho não vê, né? Eu não gostava de tocar em dinheiro, não. Eu dava oferta tudo em cheque, as ofertas altas. Ó, bota aí. O coração de Jesus ainda estava libertando, né? Bota aí, meu. Não quero saber de dinheiro, não. Hoje é Pix, é melhor ainda. Você nem vê nada. Acabou, já foi. Por quê? Porque a gente tem que treinar o nosso coração para receber coisas grandes de Deus, coisas poderosas em Deus. Então, se você realmente é minha ovelha, você está condenado a ser próspero. Não tem como você não ser próspero. Não tem como. Se a minha vida é assim, irmão, é muito testemunho. É muito testemunho que eu tenho nessa área aqui, de compra de apartamento, de compra de carro, de compra de, sabe? É muito testemunho. Mas porque eu destravei o meu coração e eu determinei que o dinheiro não me controla. Eu determinei que conta matemática não me controla. A matemática, a calculadora de Deus é diferente, irmão. A matemática de Deus é diferente. E se você quer viver isso, destrave o seu coração. Se torne um dizimista fiel. Se torne um ofertante fiel. Entre nas campanhas da igreja, tudo dentro da sua capacidade de dar. Não é o valor, é o desprendimento. Quem está me entendendo aí? Agora, se Deus falar com você um valor, vá. Agora vá, se jogue. Já faça a festa. Antes de dar a oferta, você já faz a festa. Porque o que vai vir é coisa grande. Quem está me entendendo aqui? É coisa grande. Vai vir coisas grandes. Então Deus vai te testar. Você que está dizendo, Deus me abençoe financeiramente. Irmãos, diga comigo, oferta tem DNA. Por que Jesus teve que morrer? Porque não foi um anjo que morreu. Porque Jesus queria salvar homens, não anjos. Quem está me entendendo aqui? Por que Deus pediu a Isaac? Porque Deus queria fazer Abraão pai de multidões. Quem está me entendendo aqui? Diga comigo, oferta tem DNA. Não, pastor, eu vou orar. Não, irmão, é dinheiro. Quer ser próspero financeiramente? Ó, coça o bolso. Não deixe o dinheiro te controlar. Entenda que os milagres vão começar a acontecer, vão ser liberados sobre a tua vida. Então teve um cidadão aqui que veio falar comigo, pastor, eu já fui promovido 3 vezes esse ano. 3 vezes. Você sabe o que é isso, irmão? Uma pessoa ser promovida 3 vezes no mesmo ano. Eu disse assim, tá na unção, viu? Tá debaixo da bênção esse aí. Tá debaixo da unção do pastor. Tá vivendo os mantos mesmo aí. Estou gostando de ver. Entendeu? Então tem pessoas aqui que você tem que alinhar o seu coração com a visão do ministério. E a visão do ministério é a visão que Deus pôs dentro do meu coração. Então se prepare. E eu tenho dito a algumas pessoas aqui, falei na igreja, essa campanha de arrecadação dos valores para a gente comprar o terreno é um campo. Você tem que ver essa campanha como um campo de semeadura. Quem está me entendendo aqui? Não veja como uma campanha. Olhe e veja uma terra toda preparada para receber semente. E você tem que se aproveitar dessas coisas. E Deus, Ele vai te abençoar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Essa pregação aqui é para a sua vida de crente até Jesus voltar. Viva assim. E de vez em quando Deus vai abrir aquelas portas. De vez em quando chega um elevador. Quem entendeu aqui? Eu estou vivendo isso. De vez em quando o elevador abre. Te tira de um nível e te leva para outro nível. Aí passa um tempo, aí depois outro elevador. E nesses tempos, nesses períodos entre os elevadores,
Deus vai provando o seu coração. Deus vai te pedindo ofertas. Deus vai te pedindo desafios. Deus vai testando a sua liberalidade. Deus vai testando o seu apego às coisas materiais. É uma roupa, é uma coisa, é isso, é uma coisa. Aí Deus diz assim: dê para fulano e tal, dê para isso. Ah, esse relógio, não, eu quero que você dê a ele. Esse não sei o que, eu quero que você dê. Deus vai testando, porque Deus quer saber se o seu coração está preso a Ele ou às coisas que Ele te deu. Tudo é aqui, irmão. A questão não está aqui no bolso, a questão está aqui no coração. Ele quer o seu coração, e Ele sabe que o dinheiro é a única coisa que pode roubar o teu coração dele. Então Ele vai testar você sim. Você quer ser intimidade com Deus? Vai te testar. Deus já me pediu ofertas grandes, e não foi através de pregador não. Às vezes foi eu orando na igreja. Deus dizia assim: ó, meu filho, dia tal, X, viu? Esse dinheiro que está chegando aí, ó, já tem endereço. E eu já conheço como é que Deus faz. Mas se tudo que eu tenho vem dele, por que eu tenho que me preocupar com isso? Entendeu agora a filosofia? Entendeu o princípio? Esse é o princípio.